Olá, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Vamos responder uma pergunta de um dos inscritos do nosso canal, o que a Bíblia fala sobre isso. Se você gostar do vídeo, no final não se esqueça de dar o seu like, aproveita aí e já compartilha o vídeo com outro amigo, mande a sua pergunta para nós, porque aqui você sabe, perguntar não é pecado. Gente, para poder falar desse assunto, eu não tenho como dizer para você que não é tão simples assim. Por quê, irmão Luiz Carlos? Porque a gente faz muita confusão com o emprego desse termo. Na verdade, a expressão livre-arbítrio não se encontra na Bíblia. Isso foi uma doutrina criada por pessoas que acreditam que o homem tem a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. Acontece que o homem é dotado de uma alma e essa alma ela tem vontades. E o simples fato de você escolher que tipo de camisa você vai usar, a cor da roupa que você vai usar, isso não significa dizer que você tem livre-arbítrio. Por quê? Porque a conotação dessa expressão quer dizer que você tem a capacidade de decidir as suas ações independente de uma ação externa. E sobre esse assunto, inevitavelmente, nós vamos encontrar divergências doutrinárias naquilo que ensinam aqueles que acreditam que o homem escolhe o seu próprio destino. Bem, para poder trazer uma explicação mais clara para você, eu vou usar 4 pontos. Primeiro ponto, nem o árbitro é livre. Parece até brincadeira, né? Mas para poder explicar esse assunto, eu vou usar a figura de um árbitro. O que é um árbitro? Você sabe que a gente costumava chamar antigamente o árbitro de juiz de futebol. Inclusive, ainda hoje algumas pessoas chamam. Por que aparece a expressão juiz? Porque é aquele que julga. Então, quando eu digo que existe um livre arbítrio, eu estou dizendo que eu sou livre para julgar, para fazer juízo daquilo que eu bem entender. Só que, na verdade, nem o próprio árbitro ele é livre. Por quê? Porque todo árbitro ele está debaixo de uma lei. Ou seja, o juiz de futebol, o árbitro, ele não pode apitar aquilo que ele quer. Então, se, por exemplo, um jogador for derrubado dentro da área, o juiz ele tem que dar o pênalti. Se ele não fizer isso, ele vai ser omisso. Se ele não fizer isso, ele vai estar errando. Então, nem mesmo o árbitro ele está isento de uma lei. Logo, não existe livre-arbítrio. Todos que acreditam que existe a capacidade do homem decidir fazer o que ele quiser da sua vida, acreditam também que esse homem não está debaixo de uma lei. E eu pergunto, você por acaso conhece alguém que não está debaixo de alguma lei? Vamos para o segundo ponto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo homem, ele já nasce distante de Deus. Todo homem já nasce corrompido. Por exemplo, o bebê mais fofo que você vê numa maternidade, ele já nasceu doente. Qual é a doença dele? É o pecado. Então não existe a menor possibilidade do homem escolher o bem, tendo em vista que ele nasceu inclinado para o mal. Romanos 8:7. Então, o homem não tem a capacidade de escolher fazer o bem. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Vamos para o terceiro ponto. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34, Jesus disse que o homem ele é escravo do pecado. E, inevitavelmente, quando você é escravo de alguma coisa, você obedece aquilo que você está submetido. Então, o homem, quando ele vai escolher, ele vai sempre apontar para a natureza pecaminosa que habita dentro dele. Por exemplo, se você colocar um prato de feijão e um pedaço de carne diante de um leão, o leão nunca vai pensar em comer o feijão. Ele vai sempre alimentar aquilo que a sua natureza o impulsiona. Então, inevitavelmente, quando o homem tiver que escolher, ele vai sempre escolher o mal por causa da sua natureza pecaminosa e simplesmente por ser escravo do pecado. É por isso que Jesus disse que ele veio para libertar os cativos, em Lucas capítulo 4, verso 19. Claro, se você não fosse escravo, se eu não fosse escravo do pecado, eu não precisaria de um libertador. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto, o homem ele não pode ter livre-arbítrio simplesmente porque morto não faz escolha.
Efésios capítulo 2, verso 1, Paulo diz que vós já estavas mortos em vossos pecados. Então, a única maneira que o homem tem para poder escolher depois de morto é só se ele for vivificado, é isso que o texto diz. E aí, eu quero finalizar esse vídeo dizendo uma coisa. Nem aqueles que são descendentes de Adão, que são pecadores por natureza, e nem aqueles que foram nascidos de novo, até porque o novo nascimento independe da vontade humana. É isso que diz João capítulo 1, verso 12, que nós fomos nascidos não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nem para nascer de novo, o homem tem vontade própria. Ele não escolhe nascer de novo. E aí, inevitavelmente, você precisa entender uma coisa. Se você já nasceu de novo, ainda assim você não tem vontade própria. Como que eu afirmo isso? Porque o próprio Cristo, por ocasião do Getsemane, ele naquela oração disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, irmãos, se nem o próprio Cristo teve vontade própria, se nem ele teve livre-arbítrio, quanto mais eu e você. Eu sinto dizer isso para você, mas aquilo que te ensinaram errado. Livre-arbítrio não está na Bíblia em lugar nenhum. Agora, isso vai gerar uma discussão entre o assunto de Armínio com o assunto de Calvino, mas isso é conversa para um outro vídeo. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, aqui perguntar não é pecado.